E tem um detalhe interessante. Eu fui o primeiro do Brasil a falar sobre o autismo feminino. Porque a gente está muito acostumado a entender autista menino, né? Pelo flap de mãos, pelas estereotipias, os movimentos, né, repetitivos, até as ecolalias, as falas repetitivas. Mas nas meninas, o autismo ele se manifesta por sinais diferentes. Fala aí, pessoal, tudo bem? Sandro Padial aqui, retornando ao canal Padial TV. Já tem um tempo que não é mais Padial Jiu-Jitsu, é Padial TV. Estou aqui com meu amigo, professor Leandro Vieira. Tudo certo? Tudo bem, Padial? Tudo certo. Professor de Jiu-Jitsu, faixa preta. Tem uma ponta diferente aqui, ó, vocês estão vendo? Vamos falar disso. Professor de Educação Física e Neuroeducador. Neuroeducador. Isso eu nunca tinha ouvido falar. Se quiser, já pode até falar sobre isso. Então, explica o que é isso. O que é um neuroeducador? O pessoal do canal aí vai ter hoje informações muito relevantes a respeito da neuroeducação. O neuroeducador é nada mais do que algum professor, no meu caso, professor de Educação Física, que especializou em neurociência. Ok. Então eu fiz pela Universidade Federal de Pernambuco, legal. uma pós-graduação de formação nessa área. Para quem não sabe, né, ele falou Pernambuco, porque nós estamos aqui em Blumenau, Santa Catarina. Mas um pouco longe, né? EAD, né? Essa pós é EAD. Legal. Isso é muito bom, né? O ensino à distância, porque acho que é alguma coisa que a gente vai falar agora também, né? Isso mesmo. Porque o que você vai falar daqui a pouco, tem presencial, tem à distância, né? Tem de todo formato, imagino, né? Palestras. Isso. Bom, pessoal, tem um tema aí que está muito iluminado, muito bem visto, né? Muito amparado, ou cada vez mais amparado, que é essa questão dos autistas, né? Das crianças, dos jovens, adolescentes, adultos. Tem muita gente que na nossa época, né? Eu sou de 77, você de que idade? 78. Então eu vou fazer 50. Na minha época não se falava disso, né? Então eu imagino que tinha crianças da minha idade, da minha geração, que eram autistas, ou são autistas, e não sabe até hoje, ou descobriram agora, né? Isso mesmo, Sandro. Então, o professor Leandro ele tem um curso, barra algumas coisas que ele vai falar sobre o autismo, né? Então, depois que eu me formei em Educação Física e fiz a neuroeducação, eu comecei a trabalhar, criei aqui em Blumenau, Santa Catarina, um projeto social para atender às necessidades das famílias atípicas. Atípicas é o que não é neurotípico, né? Existe um desenvolvimento típico das crianças, e quando esse desenvolvimento ele tem algum prejuízo, ou de fala, ou de interação social, ou até mesmo uma deficiência intelectual, ele pode ser diagnosticado com critérios específicos do DSM, da CID, como autismo. E nós percebemos que aqui em Blumenau a quantidade de crianças autistas era semelhante à pesquisa divulgada em 2024, se eu não me engano, de 1 a cada 30. Então, movido pela compaixão, que é um dos princípios da ciência ABA, né, que é a análise do comportamento aplicado, eu desenvolvi esse projeto social que atende gratuitamente famílias atípicas que tenham ou filho ou filha autista, ou o próprio pai e a mãe também possam ser autistas. Agora me chamou a atenção, porque antes de começar a gravar, eu te perguntei, existe um percentual já meio de classificado hoje, né? Até onde se entende, mapeou. Aí você falou de 1 a 3%. De 1 a 3%, porque o índice nas crianças é mais verificável, que ali no início do desenvolvimento motor e cognitivo é que você percebe as principais características. E você está dizendo que em Blumenau tem um número muito maior? Não, está dentro dessa média. Tá dentro dessa média. Tá. Entre crianças, 1 a cada 30, e aí no geral, da população em geral, de 1 a 3% é a média. Entre crianças. Tá. Isso. Ok, entendi. Você pode ver hoje numa sala de aula, por exemplo, de colégio, dificilmente vai ter uma sala de aula que não tenha um autista. Nos variados níveis, né, de suporte. Sim. Nível de suporte que a gente fala é o quê? Se ela precisa de apoio durante horas significativas do dia, nível 2 ou 3. Se ela precisa de poucas horas durante o dia de apoio, só para algumas atividades, aí seria classificado nível 1 de suporte. Né? Entendi. E a ideia do curso surgiu a partir dessa tua observação
a partir dos atendimentos, das observações, que a gente viu o quê? Que Blumenau e todas as cidades do Brasil havia uma carência de formação de professores nessa área. Sim. Professores de jiu-jitsu, né? Especificamente jiu-jitsu. Já existia formações, cursos para judô, para karatê e tal, né? Cursos mais antigos que o meu. E aí eu lancei um específico para formar professores de jiu-jitsu. Professores e instrutores, né? Não precisa ser faixa preta para fazer o meu curso. Muito legal isso, né? O jiu-jitsu ele vem se profissionalizando, eu acho que hoje nem dá para dizer que vem se profissionalizando, porque acho que já está quase que tudo profissionalizado num nível muito alto, né? Mas uma época atrás a gente estava caminhando a isso, mas acho que a coisa está bem mapeada aí, tem as grandes franquias aí que fazem as coisas maravilhosas, como a própria aula, mas outras como a Gracie Barra, etc. E aí é natural, né, que você, no meio do sua academia, ou do seu conglomerado de negócios de academia, você começa a observar isso e como tratar, como lidar com isso, né? Eu me lembro no ano passado que, tipo 20 anos atrás, você quer aprender a dar aula para criança? Vai ver lá o curso do Zé Beleza. Então, poucas pessoas sabiam como dar uma aula para criança. Agora, todo mundo já sabe dar aula para criança, porque foi pegando do outro, né? Seus cursos e tal. Então, mas essa questão do autismo agora é meio que inovadora, né? A ideia nossa, assim, quando fui procurar a universidade em Anhanguera para tutoriar o meu curso, foi justamente permitir que um professor de jiu-jitsu que não teve acesso a uma faculdade de educação física, como eu tive o privilégio de fazer, ele possa ter um certificado de uma universidade de renome, como é o Grupo Anhanguera. Claro. Então, além de ser um curso EAD, que você vai estudar na hora que você quiser, nas horas vagas, enfim, você tem essa certificação que é válida pelo MEC. Sim. Então, você tem um diploma aí, um certificado de universidade. O professor, mas me fala uma coisa. Duas perguntas. Uma, o conteúdo, né? Como é que é? São módulos? É um curso extenso? Não é um curso extenso? E aonde o professor interessado em ter esse curso, ou a mãe, né? Eventualmente uma mãe, né? Que queira. Porque eventualmente uma mãe vai chegar para o professor lá e falar: olha, eu fiquei sabendo. Você não quer fazer o curso aí porque, né? É bacana. Como é que eles vão achar e como é que funciona o curso? Explica pra galera. E pode até falar pra câmera, acho que fica mais bacana. Tá legal. O curso, ele é vendido pela plataforma VUP, que é uma plataforma do Grupo Anhanguera, do Grupo Cogna Educacional. Como é que escreve VUP? VUP é V-O-O-P. Tá, vamos botar aqui, né? M-P. Isso. Vamos botar o link aqui. Vamos colocar o link de venda aqui, né? Mas você pode me chamar no Instagram, Jiu-Jitsu com Propósito. Lá, @Jiu-Jitsu com Propósito. Também tá aqui, no Instagram. Me chama, eu te mando as informações inbox, né? E tem muito lá no meu feed, tem muito conteúdo sobre esse curso. Ele é um curso de 6 módulos. 6 módulos. Horas gravadas comigo. A gente gravou nos estúdios da BJJ Protec, do professor Jean Feijó, né? São 3 horas e pouco aí de conteúdo meu exclusivo e depois os materiais complementares, que somam a certificação de 36 horas. Então você veja a qualidade. Eu entrego um e-book para o professor, ou para o pai e para a mãe, como você bem mencionou. Eu sugiro até sempre, pai e mãe de autista, fazerem o curso e presentearem o seu professor com um curso desse. Né? Porque aí, eu reclamo que meu professor não sabe atender. Vou lá e beneficio ele, então. Boa. Promovo esse curso para ele. Né? É uma forma de capacitar o professor para atender bem o seu filho. E lá nesse curso eu vou explicar toda a questão da neurodivergência, né, da neurociência, da ciência ABA, que é a análise do comportamento aplicada, né, que é a análise das evidências práticas do comportamento e a modulação desse comportamento. Eu ensino o professor a como ele formatar suas aulas adequadamente para atender o aluno autista. E tem um detalhe interessante. Eu fui o primeiro do Brasil a falar sobre o autismo feminino. Porque a gente está muito acostumado a entender autista menino, né, pelo flap de mãos, pelas estereotipias, que são os movimentos, né, repetitivos, até as ecolalias, as falas repetitivas. Mas nas meninas, o autismo ele se manifesta por sinais diferentes, como, por exemplo, a introspecção. E aí eu chamo um alerta para todos os professores e academias, que é o quê? Você perceber se a menina muito quietinha,
muito silenciosa, ela não apresenta algum déficit motor, porque o autista, 95% dos autistas têm déficit motor. Sutil, seja hipotônico, ou seja, dificuldade de compreender e aprender o movimento, né? Para o professor ficar atento e, quem sabe, conversar com a família, recomendar à família a investigar eventual diagnóstico. E nesse módulo específico, eu falo também sobre essa questão de canais de denúncia para eventuais abusos. Um tema que hoje está circulando aí, né? De famosos, de grandes equipes, denúncias aparecendo, e a gente quer trazer o que para o nosso tatame? Segurança e transparência. Não só para as mulheres em geral, neurotípicas, mas principalmente para as mulheres autistas. Porque ela, com essa questão da introspecção, muitas vezes vai fazer o quê? Vai silenciar. Sim. E não vai contar nem para o pai nem para a mãe, nem para os amigos, e não vai buscar um canal. Então, as academias precisam também estar preparadas para isso. Eu falo sobre esse código de conduta que deve ter, né, nas academias a respeito da prevenção e enfrentamento de abusos mesmo. Bacana. E algum depoimento? Porque eu sei dessa entrevista que eu fiz que essa questão do toque do autista, né, não abraça a mãe às vezes, então o contato até em casa é bem difícil. E há relatos, né, do professor que trabalha bem isso, né? No caso, eu tenho só essa experiência lá dessa entrevista, mas você vai contar várias aqui provavelmente. De reversão, né? Ele começou a abraçar, porque o jiu-jitsu ela tem esse negócio do contato, que a gente sempre tem de contato, né? Então, assim como eu acho que a questão lá do cavalo, né? E cura muito o autista também, né? Tem uma conexão ali muito violenta. E eu vi esses depoimentos desse professor que eu entrevistei sobre os contatos que mudam tudo, né? Isso aí para as mães é uma maravilha. Eu vou te falar, eu achei, quando eu comecei a trabalhar nessa área, estudei lá na faculdade sobre o autismo, eu pensei que ia ser muito desafiador essa questão do toque, essa questão sensorial. E o que a gente percebe é que isso é o desafio mais fácil de vencer. Você vai fazer o quê? Você vai entender o que para o aluno pode desencadear crise ou não. Então, se o kimono, pela textura dele, causar uma questão sensorial nele, né? Uma irritabilidade, ou a questão de etiqueta, de pet, a gente adapta. Vou lá, ou forneço restguard para esse aluno, ou ele pode usar a sua camiseta que ele gosta Sim. de usar, que é um objeto de apego dele. Sim. Até o pijama já aconteceu de alunos, ele se sente bem usando pijama em casa. Veste o pijama por debaixo do kimono. Então são questões que a gente vai vencendo rapidamente. Sim. E o nosso maior desafio é trabalhar o quê? A interação social. Porque você quer ver uma coisa, Sandro? As outras crianças, elas percebem rapidamente se o aluno, se aquela criança é autista ou não é. Sim. E exclui normalmente. Então o que a gente trata no tatame não é só golpe de jiu-jitsu, mas sim postura dele no dia a dia. Sim, sim. Ensina ele a questão do tempo de troca de fala. Na conversa, existe essa questão, você saber quando você está convenientemente falando ou quando você tem que silenciar para ouvir o outro, né? E a gente chama isso de troca de turno nos diálogos. A gente explica também a questão de que a integridade física dele precisa ser preservada. Sim. E a todo custo, porque muitas vezes o aluno autista ele é agredido, ele é vítima de bullying, de deboche. Então, uma vez que ele adquire a postura que o jiu-jitsu ensina, né? Essa postura de confiança, de autoconfiança, saber se posicionar, saber como falar, como tratar o outro e como ser tratado. Isso também vai melhorando a confiança dele lá na escola, na vizinhança. E os ganhos são incríveis, né? A gente tem depoimentos ali de famílias, e a gente vê mesmo isso acontecer, de alunos que eram tímidos, pouca interação, poucos amigos, e que depois de um ano no nosso projeto caminhando, mudou tudo. O ganho foi enorme. Imagina, né? Não enorme, né? Impagável, né? Chega a ser uma coisa que emociona, né? Parabéns pelo teu projeto, Leandro. Obrigado, senhor. Obrigado. O canal, ele tá voltando devagarzinho, né? Recentemente eu fiz uma matéria com o Padial Visita. E agora tem um espaço aí, uns 2 meses entre vídeos. Mas eu tô pra marcar uma visita lá em Balneário, uma academia que eu gosto muito. E já marquei com o professor, então espero que o canal, entre esses espaços, esses hiatos aí, volte logo. O teu canal tem muito prestígio, meu irmão. Não pode parar, tem que voltar. Obrigado. Valeu? Tchau. Tamo junto.